1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Vou repetir. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amém? Glória a Deus por isso. Ao começar, eu gostaria de contar uma história para vocês. Logo que eu entrei na igreja, eu me lembro que quando me chamaram, o que eu mais prestava atenção no culto era o louvor. Não sei você, quando a gente entra na igreja, a gente vê aqueles instrumentos, as pessoas cantando, aquilo chama atenção de verdade. E logo de primeira, eu me apaixonei pelo teclado. E eu ouvia aquele pessoal fazendo um solo, eu ficava só observando, a banda toda tocando e eu só observava. Eu só observava aqueles sons e no meu coração foi crescendo uma curiosidade. Eu falei, eu quero tocar esse instrumento. Eu quero tocar esse instrumento. E isso só continua até hoje, viu? Eu vejo a Bela tocando, eu vejo o Renato tocando, às vezes meus olhos enchem. Se você veio assim, não prestando atenção em nada, já sabe que é isso. Eu prestava tanto atenção e aquilo foi crescendo no meu coração, uma vontade de tocar, que eu simplesmente fui comprar um teclado, sem saber absolutamente nada. Fui, comprei um teclado, cheguei em casa, um teclado bem velho, um Cássio. Quando eu cheguei em casa, tem um problema. Como é que eu vou tocar isso? Como eu vou tocar? O teclado está lá, a vontade está aqui. Eu lembro que aí a fé, ela sobrepõe, né? Eu orei, falei, Deus, me ajude, me dê sabedoria para tocar, eu quero louvar o teu nome. A gente acha que comove Deus, né? E eu fui totalmente pego por esse sentimento de aprender a tocar e não aprendi. Naquele dia eu só fui buscar um solo do Fernandinho para eu fazer. Ficava lá catando o milho assim, apertando. Mas é interessante que eu fui no YouTube para procurar alguém que tocava. E toda vez que a gente quer saber de algo, a gente sempre vai procurar quem já fez ou quem já sabe. Então eu fui no YouTube e as pessoas que ensinavam lá, obviamente, elas já sabiam. Alguns eu não gostava muito, não tinha uma didática muito boa e tudo, mas eu ia atrás de quem já fez. E é assim em toda a nossa vida. O Evangelho chegou assim até nós. Através dos discípulos, eles foram pregando, eles conheciam, transmitiam a homens fiéis, a mulheres fiéis, que se apaixonavam por Jesus e iam contando. Na nossa escola é a mesma coisa. O professor de matemática só pode ensinar matemática porque ele sabe matemática, então ele tem a habilidade. E tem uma regra máxima, que é: a gente só aprende com quem já chegou lá. O título da mensagem de hoje é Aprendendo com quem já fez. Aprendendo com quem já fez. Vira para quem está do seu lado e fala assim: hoje nós vamos aprender com uma igreja que já fez. Hoje nós vamos aprender com uma igreja que fez muito. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tessalônica. E antes de tudo, nós lemos o texto em que Paulo fala que essa igreja era modelo para outras igrejas. Paulo, ele escreve uma carta para uma igreja que era modelo para outras. E para nós entendermos um pouco mais do que se trata e a respeito do que foi essa carta, é importante que nós saibamos que Deus confiou a Paulo para que ele pregasse o Evangelho. Paulo tinha uma missão de levar o Evangelho aos gentios. Paulo, ele saía, a partir de Atos capítulo 13, nós vamos ver que Paulo, ele sai junto com Barnabé para pregar o Evangelho. Ele, judeu, chegava nas cidades e ia até uma sinagoga. Essa sinagoga, ele anunciava a Cristo, ele falava sobre Cristo e algumas pessoas acreditavam. E daí se tornavam os primeiros discípulos. Esses primeiros discípulos formavam então comunidades, e as igrejas eram
a partir daí, criadas dentro dos lares. Abra comigo em Romanos capítulo de número 15. Capítulo 16. Romanos 16, versículo de número 5. Romanos 16, 5. Está escrito assim: saúdam igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa. Hoje eu já quero dizer uma coisa para o meu coração e para você também. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Nós temos uma estrutura, quando nós queremos louvar a Deus, nós temos tudo de bom e do melhor, coisa que quando nós vemos a história e até esse evangelho chegar a mim e a você, as pessoas se reuniam nas casas, sem nenhum tipo de áudio, e as músicas talvez da maneira mais rústica, mas fato é que o coração de homens e de mulheres estava voltado para o Senhor. Então, deixa eu dizer para você, você tem motivos hoje para glorificar e agradecer a Deus, porque você é privilegiado, privilegiada, por estar num lugar como esse e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que a igreja começa então nos lares. Paulo, ele tinha essa incumbência de Deus de pregar aos gentios, só que entre uma igreja que ele estabelecia e outra, ele começa a escrever cartas. Ele tinha uma preocupação. Quando ele saía de um lugar, ele ia até o outro. Imagina que ele sai da igreja A e vai para a igreja B. Nesse caminho ele se preocupava com quem estava na igreja A, e ele escrevia cartas para essa igreja. Ele ouvia muitas vezes o que acontecia, enviava pessoas para saber o que está acontecendo, porque Paulo se preocupava, assim como eu creio que ele só era assim, porque Deus colocou naquele homem o seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo, ele, como já diz, provém de Deus, ele é santo. E quando nós agimos com o Espírito Santo, nós nos preocupamos com os outros também. Glória a Deus por isso. Um pouco do nosso egoísmo é jogado de lado, porque Paulo poderia dizer assim: eu tenho uma missão, e a missão é pregar o Evangelho. Eu não preciso escrever para ninguém, eu preciso anunciar, não é verdade? Para que eu vou escrever? Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós damos um passo além do que é requerido. Glória a Deus por isso. Quando eu e você deixamos que o Espírito Santo age através das nossas vidas, nós vamos além do que é requerido. Louvado é o nome do Senhor. Paulo, ele escrevia para as igrejas a respeito de como as coisas estavam lá. Então hoje nós até conhecemos como epístola. Paulo, ele escreveu para 7 igrejas: a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja na Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, de Colosso e de Tessalônica. A igreja de Roma é a única que Paulo não tinha estado presente. Ele manda uma carta de apresentação. Por isso, quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, ela é como se fosse um tratado teológico. É uma carta que explica a nossa fé. Então deixa eu explicar uma coisa: se você tem dúvidas a respeito da sua fé, te indico para que você leia Romanos, porque essa carta é uma carta de apresentação. Ele está dizendo: olha, eu quero ir visitar vocês, mas esse é o evangelho que eu prego. Paulo, ele manda essas cartas. Todas as outras igrejas que eram fundadas, aparentemente tinha um problema a ser resolvido. E a igreja tem problema, sim ou não? Aí alguém vai falar: não, não, a igreja tem problema. Sabe por quê? Imagina a igreja como uma arca, a arca de Noé. A igreja é o lugar que Deus escolheu para que nós sejamos o seu corpo e revelemos ao mundo a sua face, quem Jesus é. Mas cada um de nós tem uma história diferente, cada um de nós tem uma educação diferente, cada um de nós veio de um lugar. Aí a gente levanta a mão e diz: Jesus, eu te quero. Eu aceito, eu quero viver com o Senhor. E nós adentramos a uma igreja. E aí, gente, tem gente de todos os jeitos aqui. Tem gente que gosta mais de uma coisa, tem gente que gosta mais de outra. Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro. E aí dá briga, você acha? Quer ver só? Se eu falar assim: gente, vamos cantar uma música aqui, o que vocês acham?
dá uma sugestão de uma música. Já vai dar briga. Porque cada um de nós tem uma maneira diferente de lidar. E Paulo, sabendo disso, escreve às igrejas também para solucionar e dar uma visão de fé para que esses problemas fossem solucionados. Paulo, ele se preocupa com esses problemas. Paulo se preocupava com os problemas da igreja, assim como Deus se preocupa com a minha e com a sua vida. Se preocupa com os nossos relacionamentos. Deus se preocupa com o meu e o seu relacionamento. Como que nós lidamos com o outro? Como que nós ouvimos o outro? Deus se preocupa com isso. Mas a igreja de Tessalônica é uma igreja diferente. E é por isso que hoje nós vamos aprender com quem já chegou lá. Porque Paulo, a única igreja que ele fala assim, ó, vocês se tornaram modelo. Vocês são modelo de fé. Na Macedônia, na Acaia, vocês são modelo. E eu falei, peraí. O que é que essa igreja fez? O que é, no que eles criam? Para que essa igreja fosse modelo. Nós vemos a igreja de Corinto, que Paulo já começa falando, vou falar uma coisa para vocês, realmente vocês têm todos os dons, mas vocês têm divisão, vocês têm contendas aí, coisa que não se vê nem lá fora, coisa que não se vê nem no mundo. Quando nós vemos a igreja de Filipe, claramente eles tinham algum problema com relação à esperança, e Paulo, ele começa a carta já dizendo assim, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A igreja talvez passasse por dificuldades com relação à sua esperança, talvez eles perguntassem, para que tudo isso? Será que vale a pena? E Paulo diz, calma, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Você vai chegar até o fim, eu vou chegar até o fim, não pelo nosso mérito, mas por causa daquele que nos chamou. Louvado é o nome do Senhor. Tenha esperança de que você vai chegar até o fim. E quando eu falo até o fim, eu quero dizer claramente, se encontrar com Jesus, desde que nós tenhamos entregado a nossa vida, os nossos caminhos a Ele. Amém? Paulo, ele se preocupa então com as igrejas, ele escreve a igreja de Tessalônica com um outro objetivo. E esse objetivo no começo é até incentivar os irmãos para que eles continuassem aquilo que eles já faziam. Era uma igreja de fé. Como assim? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, o versículo que nós lemos. Assim, vocês se tornaram modelos. Pode procurar, eu vou ler de novo. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que igreja! A igreja era modelo. Mas hoje, nós vamos falar sobre o que essa igreja tinha de diferente. Nós vamos sondar essa carta e descobrir o que é que essa igreja tinha. Por quê? Porque eu e você queremos agradar a Deus. Você quer agradar a Deus com a sua vida? Eu quero agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Pergunta, você quer agradar a Deus? Se você quer agradar a Deus, ainda que tenha dificuldades, levanta sua mão, diz assim, eu quero agradar a Deus. Essa igreja agradava a Deus e nós vamos entender um pouco do porquê. A primeira coisa que nós vemos, a primeira delas, é fé no meio da tribulação. Versículo 6. Você estava aí no versículo 7, onde diz que era exemplo. Um versículo antes, diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Em algumas Bíblias vai estar tribulações. Essa palavra você vai encontrar nesse versículo. Problema, tribulação, sofrimento. Nós vamos ver 4 aspectos que fazia dessa igreja uma igreja que agradava
a Deus. E a primeira delas é fé na tribulação. Paulo, quando ele chega até a igreja de Tessalônica, alguém já ouviu um versículo bem conhecido que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso Paulo diz ao carcereiro quando ele pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo. Isso quando ele passa pela igreja de Filipe. Lembra? Ele vai de lugar em lugar pregando o evangelho. Na igreja, na cidade de Filipe, monta-se uma igreja, acontecem alguns problemas, ele é preso. O carcereiro, então, a gente conhece esse texto, o carcereiro, Paulo acha que vai fugir, ele diz: como é que eu faço para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Quando Paulo sai de Filipos, ele chega até a cidade de Tessalônica. Ali ele estabelece uma igreja também, provavelmente na casa de um homem chamado Jason, ou Jason, para os americanos, diz Jason. Olha aí, olha aí. Essa igreja, eu não falei, né? Abre em Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo 5. Atos, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason, vou chamar de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. O que está acontecendo aqui? Os judeus saíram de Filipos e foram atrás de Paulo na cidade de Tessalônica, e eles queriam impedir que o evangelho fosse pregado. Então eles chamaram algumas pessoas que estavam sem fazer nada, disseram para eles causarem o tumulto, foram até a casa de Jason e trouxeram ele porque queriam Paulo. Pois bem, diante desse cenário, nós vemos que, para aquelas pessoas que estavam lá, crer em Jesus significava um grande problema social. Para as pessoas que estavam lá, dizer assim: eu creio no Senhor Jesus, isso ia significar problemas sociais, problemas com as pessoas. Veja que Jason aqui, ele não tinha feito nada, mas provavelmente a igreja estava na casa dele, aqueles homens foram atrás de Paulo e ele foi preso. Ele foi preso, depois ele é solto, nós vamos ver no texto, e ele é solto através de fiança, mas ele ganhou um problema. Jason, ele ganha um problema só porque creu, e a igreja se estabeleceu no lar dele. Agora, nós vemos lá em 1 Tessalonicenses que Paulo, quando escreve a carta, ele diz: eu louvo a Deus, porque no meio das tribulações, no meio dos problemas, vocês permanecem fiéis. No meio dos problemas, vocês permanecem fiéis. Nós temos que entender que crer em Jesus para nós hoje pode não acarretar grandes problemas sociais. A sociedade mudou, mas eu pergunto, e se tivesse mudado? Louvado é o nome do Senhor. Deixaríamos de crer, deixaríamos de dizer, ou voltaríamos atrás? Porque um dos aspectos que fazia a igreja de Tessalônica ser uma igreja que agradava a Deus, era porque ela cria independente das circunstâncias, independente dos problemas. Eu estava conversando com o pastor Luiz no domingo passado, e ele dizia que falava para suas filhas: não importa o que aconteça, não deixe Jesus. E ele já disse algumas vezes isso aqui, mas aquilo mexe comigo, e eu acho que nós devemos ter isso cada vez mais claro no coração.
Você pode dizer: ah, Kio, eu já sabia disso. Pois é, eu também. E às vezes a gente sabe disso. E mesmo assim, trupica na fé. Mesmo assim, a gente vacila na fé, sabendo disso. Mas para isso serve a igreja, para que nós nos reunamos aqui e talvez tenhamos que ouvir coisas que nós já sabemos, mas nos nossos corações não estão estabelecidas essas coisas. Nós precisamos ser lembrados, nós precisamos cada dia mais, talvez ouvir das coisas que nós já ouvimos, para que fixem no nosso coração a fé diante da tribulação. Quando Jason, ele também aceita o Evangelho, ele crê no Senhor Jesus, poderia também causar para ele problemas familiares, sim ou não? Vocês já imaginaram a família? Você está recebendo na sua casa, Jason, aqueles que dizem que existe um outro rei que não é César. Você sabe o que isso pode acarretar para os negócios da nossa família? Isso pode acontecer. Eu não digo aqui que nós devemos romper com a nossa família, mas eu digo que em primeiro lugar, isso em primeiro lugar, está agradar a Deus do que a homem qualquer. Primeiro lugar está em agradar a Deus do que qualquer pessoa. Para essas pessoas talvez significassem o romper com a sua família, talvez nem o sobrenome levassem mais, somente por dizer: Jesus Cristo é Senhor, é Rei, é vivo, é real, é o Messias, só por dizer. Mas fé na tribulação a gente tem que ter para sermos pessoas que agradam a Deus. Quais são os problemas que poderiam acarretar? Talvez problemas até mesmo na sinagoga. Lembra que eles participavam das sinagogas? Problemas com a religião. Talvez eles tivessem problemas com o sacerdote, talvez com a religião da época, somente por dizer mais. Uma igreja que agrada a Deus, pessoas que agradam a Deus, tem que ter isso em mente. Mais vale agradar a Deus do que a homem. Mais vale agradar a Deus do que a homem. Meus irmãos, e quantas vezes nós tropeçamos em coisas tão triviais. E eu disse nós, porque eu também faço parte da igreja. Quantas vezes nós tropeçamos em coisas tão triviais, que é crer no Senhor acima de todas as coisas, independente do que qualquer pessoa diga. Crermos no Senhor independente do que vão pensar de nós, em tempos que a política do nosso país se torna tão dividida, em tempos em que as pessoas, elas já não ouvem mais, será que nós também deixamos de ter a nossa fé estabelecida no Senhor, porque talvez a sociedade vai pensar mal de nós? Louvado é o nome do Senhor. Isso tem que estar estabelecido no nosso coração. Qual que seja a tribulação, nós amamos mais a Deus do que a homens. Isso tem que estar estampado. Nós preferimos agradar a Deus do que a homens. Ainda que nós falhamos, nós queremos agradar a Deus do que a homem. Louvado é o nome do Senhor. E esse é o primeiro aspecto que nós já encontramos na carta. Paulo diz que essa igreja tinha fé diante das tribulações. Diga assim: tenha fé para quem está do seu lado. Tenha fé nas tribulações. Tenha fé nas tribulações, Ju. Tenha fé nas tribulações. Tenha fé nas tribulações. Nós vemos que essa igreja, no capítulo 2, abra comigo, Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 13. Nós vemos que essa igreja tinha fé na palavra. Número 1 é fé diante das tribulações. E agora fé na palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: temos uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim, como em verdade,
é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. Olha, que maravilhoso! Essa igreja, quando ouviu Paulo pregar, ela entendeu que aquilo se tratava de algo de Deus e não de homens. Ela entendia que a palavra provinha do céu, de Deus e não de homens. E a gente precisa ter isso estabelecido dentro dos nossos corações. A gente precisa, como igreja hoje, em Vila Santa Clara, a entender que o que é pregado aqui faz parte, é a palavra de Deus. Nós temos que, sim, como os bereanos, checar, olhar, verificar a palavra, mas checando, entender que isso provém de Deus e não de homens, que isso que é pregado provém do alto e não da razão humana. A igreja de Tessalônica, ela acolheu a palavra, o evangelho, como que dizendo: isso provém de Deus, isso provém de Deus. E nós precisamos lutar contra a tentação de estar num lugar como esse, num tempo como agora, e achar que tudo acontece pelo acaso, e que Deus não está nem um pouco intervindo nas nossas situações. Nós precisamos entender e deixar um pouco de lado o nosso racional e entender que também a palavra de Deus é espiritual. Paulo diz assim, eu vou ler esse versículo de novo: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana. Eles entendiam que aquilo era algo sério. O evangelho é sério. Nós estamos lidando com coisas eternas. Louvado é o nome do Senhor. A gente precisa ter isso. E isso era algo que a igreja de Tessalônica tinha. Ela recebeu a palavra pregada como palavra que vinha de Deus. Então a gente tem que começar a observar um pouco mais os nossos corações, para que não tratemos um momento como esse com leviandade, como se fosse um momento qualquer, como se fosse mais um domingo, mais um dia, quando os pastores, aqueles que vão trazer a palavra, nós devemos ter o ouvido atento ao que se é dito, porque tem circunstâncias, ela tem desdobramentos eternos, Louvado é o nome do Senhor. A igreja de Tessalônica tinha fé na palavra. Ela tinha fé na palavra. A gente precisa aceitar quando a palavra também nos confronta. A palavra nos confronta. Louvado é o nome do Senhor e graças a Deus por isso. O egoísmo que num piscar de olho quer tomar conta das nossas falas, o pecado que tanto quer nos consumir, e a palavra de Deus vem para nos confrontar. A palavra de Deus vem para mostrar quem de fato nós somos, para lembrarmos que somos pó e dependentes de Jesus. Quando a palavra me confrontar, quando a palavra te confrontar, pode doer na hora, mas aceite como palavra de Deus, e não como alguém que está dizendo e quer brincar. Leia a palavra e nós seremos confrontados. E quando nós formos confrontados, certamente causará um reboliço nos nossos corações, mas aceitemos como palavra de Deus e não palavra de homens. Quando nós ouvimos na semana passada sobre o sofrimento, que nós entendamos que é como palavra de Deus e não palavra de homens, que nós devemos encarar o sofrimento, que nós devemos encarar as tribulações. Elas sim acontecem, mas que nós devemos prosseguir, Diga para quem está do seu lado e fala: prossiga, meu irmão,
Prossiga. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 3, vamos ao capítulo 3, versículo 12. O primeiro aspecto, alguém lembra do primeiro aspecto dessa igreja? Fé para? Segundo, fé na palavra. Número 1, fé nas tribulações. 2, fé na palavra. Número 3, nós vamos ler agora o capítulo 3, versículo 12. Diz assim: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Paulo, ele está dizendo para a igreja de Tessalônica que ele gostaria que o amor deles crescesse e aumentasse, amém? Se ele cresce e aumenta, é porque já tem amor lá. Se Paulo pede para que o amor deles crescesse e aumentasse, é porque ali já tinha amor. E ele diz que cresça o amor de uns para com os outros, de uns para com os outros. Lembrando que eu falei que a igreja, nós poderíamos comparar com a arca, né? Que temos pessoas de todos os jeitos, de todas as educações, de todas as etnias, e a igreja reúne a todos, assim como na arca, estavam todos os animais ali, e eles tinham que conviver, porque fora da arca, o problema era maior, não haveria salvação para eles. Assim como na igreja, nós temos problemas também, porque imagina na arca, você já imaginou quem ficou o tempo todo do lado do porco-espinho? Pergunta, essa pessoa que estava do lado do porco-espinho, ou o animal, né? Ele deveria agradecer por estar ali, ou reclamar porque está do lado do porco-espinho? Ele deveria agradecer por estar ali, ou ele deveria reclamar por estar do lado do porco-espinho? Será que ele deveria falar: oh glória, eu vejo essas águas crescendo aqui, imagina a girafa olhando, porco-espinho batendo de um lado, oh, tá tudo bem, graças a Deus que nós estamos aqui. Mas tenho para mim que muitos de nós, diante da mesma situação, diriam o seguinte: eu quero pular fora. Tem água? Tem. Tudo bem que eu também não sei nadar, mas eu quero pular fora, porque do lado do porco-espinho não dá. Brincadeiras à parte, a igreja é assim, nós teremos problemas, teremos conflitos, e Paulo fala que o amor de vocês cresça e aumente de uns para com os outros. Ou seja, ele está falando especificamente para a igreja, para aquelas pessoas que estavam uma do lado das outras. A gente tem que entender que conflitos existem, e eles não devem nos escandalizar, porque às vezes podemos pensar: mas alguém falou algo para mim, então eu vou embora. Ou até alguém não falou nada para mim, eu vou embora. Eu não sabia que tinha problemas. Nossa, eu soube que houve algum conflito dentro da igreja. Isso é um escândalo. Como? Dentro da igreja? Nós temos que crescer em amor, uns
para com os outros. Nós temos que crescer em amor, uns para com os outros. Essa igreja tinha essa característica. Paulo pede para que aumentasse, para que eles crescessem. Mas fato que isso existia naquele lugar, isso é um dos aspectos que quando eu e você fazemos, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. E amar uns aos outros vai muito além do que nós às vezes imaginamos. Porque nós somos reativos. Alguém faz algo para nós, nós não gostamos, viramos a cara e tá bom. E não deve estar. Porque nós devemos amar. Nós devemos amar, é isso que Paulo está falando, nós devemos amar. Amar quem está do nosso lado. Porque nós somos uma família, e eu creio que nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos, Paulo ele chama de irmãos. Essa é a carta que Paulo mais utiliza, a palavra irmãos. Irmãos, nós somos irmãos, e se somos irmãos, somos da mesma família. E família, a gente sabe, a gente até briga, né? Tem irmão aí? Tem alguém? Tem alguém da sua família? Tem marido, esposa, irmão? Briga ou não briga? Ih, meu Deus. Briga ou não briga? Mas só a gente quer o mal. Quando a gente briga, a gente quer o mal do outro. As nossas brigas, certo que muitas vezes extrapolamos, mas ela não é por mal, nós não queremos o mal do outro. Mas brigamos, temos problemas. E o amor consiste em principalmente no perdão. O amor consiste principalmente no perdão. Ah, Kio, mas ele e ela errou. O amor consiste principalmente no perdão. Você fala, não, mas o amor não consiste em amar tanto e não errar? Não, consiste em perdoar. Porque foi esse o exemplo máximo que eu e você recebemos. Porque se olharmos para dentro de nós e fizermos um checklist sobre quem nós somos, tudo que já fizemos, tudo do que nos lembramos, certamente diríamos: eu não sou digno do perdão de Deus. Jesus Cristo ele diz: assim como eu fiz, fazei vós também. Assim como eu fiz, fazei vós também. O amor consiste em perdoar. E não deixe o tempo passar. Porque se o tempo passar, pode ser que dentro dos nossos corações cresça a amargura. A amargura que vai nos definhando, que vai nos trazendo a infelicidade, ou até a tristeza, né? Vai trazendo a tristeza. E nós, com o orgulho lá em cima, com a nossa razão transbordando, deixamos de perdoar. Como eu falei, isso não é algo novo para nós. Não é algo novo. Mas a gente é ruim nisso. A gente é ruim nisso. E Deus fez isso por nós. Nós temos que fazer para o outro também. Nós devemos fazer. Então Paulo, quando ele escreve a carta para a igreja, ele diz que o amor de vocês cresça de uns para com os outros. Não deixa o tempo passar. Não deixa o tempo passar. Não deixa o tempo passar. Pega o tempo e perdoe. Pegue o tempo, não só libere o perdão, mas peça por ele também. Que às vezes a gente pode dizer, não, mas foi ele, foi ela. Peça também. Vá atrás disso. Porque isso agrada a Deus. Poderíamos dar inúmeros motivos, mas creio que como
cristãos e homens e mulheres que querem agradar a Deus, somente o fato de agradar a Deus deveria ser suficiente para que nós façamos qualquer coisa, por pura e simples obediência. Com o amor, nós também temos que estar atento. Quando Paulo fala, olhem, amem mais um ao outro, certamente ele também estava dizendo sobre se importe com o sofrimento do outro. Se importe com o sofrimento do outro. Eu gostei muito na palestra que nós tivemos sobre depressão, ele disse uma coisa, que ficou marcado para mim. O psicólogo ele disse assim, falando da depressão, mas eu acredito que seja no geral. Ele diz assim, a pessoa sempre dá sinais. A pessoa sempre dá sinais. Eu falo, mas isso eu não percebi. Ele falou, não, se perceber é porque às vezes está longe. Mas sempre dá sinais. Isso foi falado aqui. E eu penso que as pessoas, quando sofrem, também dão sinais. Também dão sinais. Já perceberam alguém que sempre está rindo, aí chega um dia todo cabisbaixo? A gente cumprimenta e fala, amém, amém, passou, é assim. Mas existem sinais. E quando Paulo fala assim, amem mais uns aos outros, se importe com o sofrimento dessa pessoa que está do seu lado, não espere isso também do outro, mas como igreja, devemos ser ativos, cada um de nós, sobre essa questão, de olhar para quem está do nosso lado e perguntar, você está bem? Talvez tenha gente que não queira falar, tudo bem, mas a gente tem que ser ativo. Louvado é o nome do Senhor, porque era disso que Paulo também falava, sobre amarmos mais a pessoa que está do nosso lado. Ou seja, eles tinham fé diante da tribulação, eles tinham fé na palavra, e eles tinham fé para amar. Eles tinham fé nas tribulações, eles tinham fé na palavra, eles tinham fé para amar. E o último aspecto que nós vamos ler, abra aí sua Bíblia, em Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira de como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, olha aí uma igreja exemplo, efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Eles tinham fé para continuar. Fé para continuar. Ou seja, fé diante das tribulações, fé na palavra, fé para amar e uma fé para continuar. Ele diz, olha, vocês continuem progredindo cada vez mais. Continuem progredindo nisso que vocês já fazem bem. Não parem porque fazem bem. Continuem progredindo, aumentem, avancem. Só que qual é o problema que nós encontramos com continuar, com permanecer? E a primeira coisa é o pecado. A primeira coisa que tenta barrar a nossa esperança, a nossa progressão, o nosso aumento das coisas que nós já fazemos é o pecado. Porque uma das características do pecado é aprisionar. E dizer para quem peca, para mim e para você, você não é digno, para, volta, não vai, não faça. Ah, então você quer fazer, olha quem é você. O pecado tentará nos aprisionar, quando Deus tentará nos libertar. Louvado é o nome do Senhor. Enquanto o pecado tentará nos aprisionar, Deus tentará nos libertar. Conhecereis e a verdade vos libertará. E através de Jesus é que nós conseguimos progredir. Porque o pecado certamente, meus irmãos, tentará parar a mim
e a você, a minha família e a sua família. Nós estamos diante de uma guerra. Aqui uma guerra espiritual, onde a minha vida e a sua vida está em jogo. Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus, que sem que nós mereçamos, derramou sobre nós a sua graça. Graças a Deus pelo nosso Senhor. O pecado será um grande obstáculo para nós. Então tenhamos olhos atentos. Tenhamos olhos atentos. Fé no Senhor. Nós tenhamos uma vida para com Deus íntegra e reta diante dele, ainda nas nossas dificuldades, mas é isso que nós buscamos. É isso que nós buscamos. Uma vida íntegra e reta diante de Deus. É isso que nós buscamos. É isso que nós não vamos parar de buscar. Uma vida sincera diante dos reis, porque Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo enxerga. Nós no GY estávamos conversando ontem sobre isso. Jesus, Ele faz um discurso dizendo: aquilo que vocês dizem no pé do ouvido, dentro de uma casa, isso será falado. Nada há coberto que não seja descoberto. Nada que vai permanecer no segredo. Nada. Louvado é o nome do Senhor. Porque isso faz com que nós tenhamos uma vida diante dEle. E nós confessemos os nossos erros. Não estou falando para que nós sejamos perfeitos. Nós devemos buscar isso. Nós não somos. Mas nós devemos ser sinceros. Senhor, eu sou assim. Me ajuda. Louvado é o nome do Senhor. Me ajuda. Sozinho eu não consigo. Sozinha eu não posso. Eu não sei lidar. Eu não consigo. Não dá. Mas esse sou eu. Esse sou eu. Não queria que fosse, mas é. O pecado tenta me aprisionar. Me ajuda. Mas que nós tenhamos essa vida sincera diante do Pai. Sincera diante de Deus. Porque o pecado tentará fazer com que nós não continuemos. Porque uma igreja que agrada a Deus, ela tem fé para continuar. Nós devemos ter cuidado com a tentação de desistir. Porque pessoas ao nosso lado, pode ser que desistam. Vocês já andaram com alguém que desistiu? Hoje não está mais? Hoje não caminha mais? A gente tem que tomar cuidado para que, ao olhar, não sejamos tentados a desistir também. Porque podem dizer para nós que o mundo é mais atrativo, que as coisas lá fora valem mais a pena. Mas nós entendemos que louvado é o nome do Senhor. Vale a pena hoje, vai valer a pena amanhã, vai continuar valendo a pena até o dia que Ele volte. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Valerá a pena, valerá a pena, valerá a pena. Não se esqueça que vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós vemos que um grande impedimento que nós também podemos ter é de olhar mais para pessoas e não olhar para Jesus. Olhar para pessoas e não olhar para Jesus. Quantas histórias nós ouvimos de pessoas que se decepcionam com outras pessoas, mas como reação, elas param. Ou não? Ou não, essas histórias não existem? Pessoas que olham para outras pessoas e desistem, e param, por causa de alguém. Meu amigo, minha irmã, meu irmão,
tenhamos os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor. Tenhamos os nossos olhos fixos naquele que nos comprou com alto preço. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Claro que nós podemos olhar para as pessoas e dizer: eu gostaria de fazer como ele. Às vezes eu olho para o Renato e falo: eu gostaria de colocar uma nota, uma nona assim também. Brincadeira à parte. Mas irmãos, nós podemos ter pessoas como exemplo. Mas o maior de todos é Jesus, e nele os nossos olhos deverão estar fixos, fitados, com os olhos nele, para onde ele vai, o que é que ele quer. Porque ele não desistiu. Diga assim comigo: fé nas tribulações, fé na palavra, fé para amar e fé para continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Tessalônica reunia esses 4 aspectos que faziam dela uma igreja que agradava a Deus. Nós vamos ler de novo o versículo inicial. E agora ele vai fazer mais sentido. Agora ele vai fazer mais sentido. Capítulo 1, versículo 7. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eu termino dizendo: assim, meus irmãos, somos incentivados a olhar para quem já fez, para quem já realizou, quem chegou aonde nós queremos chegar. No entanto, maior que a igreja de Tessalônica é o exemplo do nosso Mestre, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma salva de palmas a Jesus.